Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, princípio de todas as coisas. A minha ideia inicial nessa semana, na escala que o reverendo Erickson sempre faz de mês para mês, era dar sequência à exposição de Lamentações. E nessa semana, Deus me agraciou com mais uma semana de módulo doutorado, e um dos exercícios propostos pelo professor foi que voltássemos para as nossas igrejas e pregássemos em Gênesis capítulo 1. Então, aqui estou com vocês fazendo esse experimento homilético. Gênesis capítulo 1, versículo 1, é um texto extremamente importante, texto esse que inicia o credo apostólico. Se você tem familiaridade com o credo, você vai se lembrar que a primeira expressão que é dita no credo é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A nossa confissão de fé também nos ajuda a pensar sobre a seriedade desse texto, a ideia de Deus como Criador, no capítulo 4, quando diz que aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, no princípio, criar ou fazer do nada o mundo, e todas as coisas existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Por que é importante voltarmos a esse texto? E o texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Meus irmãos, a igreja cristã sempre acreditou que Deus é o Criador de tudo aquilo que existe. Só que esta ideia de Deus ser o Criador de todas as coisas vem de uma forma mais acentuada desde o iluminismo, ali no início do século XVIII, sendo abertamente questionada. Desde a fundação do cristianismo, a crença em Deus como o Criador do mundo foi dominante. Mas a história da humanidade nos mostra que, a partir do iluminismo, as pessoas decidiram livrar-se desse paradigma. Assim, desde a Idade Moderna, nós temos visto o homem, num rompante de suposta autonomia, cerrar os punhos, voltar-se para o Criador dizendo, olha, eu não preciso de um Criador. Por isso que o ser humano pós-moderno quer explicar a sua existência sem precisar admitir que existe um Deus por detrás dela. E para tentar explicar a origem de todas as coisas, o homem tem se refugiado em algumas teorias que exigem, em alguns momentos, muito mais fé do que aquilo que o cristão de fato acredita. E a mais famosa e a mais seguida, e aí todos aqui que estão provavelmente conhecem, é a teoria da evolução, que foi idealizada por Charles Darwin ao lançar o seu livro A Origem de Todas as Espécies, em 1859. Essa teoria, de uma forma bem resumida, sobre a origem do universo, bem mais como as demais teorias existentes, nada mais do que é uma tentativa humana de explicar a existência do ser humano, a existência do cosmos, sem precisar apelar para o sobrenatural, para o transcendente, para o divino. Só que essa repulsa do divino, na verdade, tem feito algo que o homem não esperava. Tem levado o homem para longe da explicação do começo, do princípio de todas as coisas. E para nós, meus irmãos, esse ponto, Gênesis capítulo 1, é importantíssimo, porque para nós, para o cristianismo, o ponto de partida é Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí, eu quero que você enxergue nessa noite, que ao nos ocupar, a voltar a nossa atenção para Gênesis capítulo 1, nós iremos encontrar a própria fundação do cristianismo. O nosso ponto de partida é justamente a explicação onde Deus está, onde Ele começa, e ao mesmo tempo, de certa forma, onde Ele começa a sua explicação da história. O livro de Gênesis, que significa o começo, geração, foi escrito por Moisés com a intenção de contar ao povo que acabara de sair do Egito quais eram as suas origens. Foi escrito para dar ao povo daquela época uma compreensão da terra prometida em que eles iriam habitar. Foi escrito para dar àquele povo a noção da sua origem, bem como ao mesmo tempo lhes mostrar o porquê que eles tinham direito à terra ao qual eles estavam em peregrinação. O livro de Gênesis retrata em linguagem muito simples e de modo cronológico
fatos históricos. Então nós, como cristãos, nós olhamos para o livro de Gênesis, sim, nós entendemos que aqui nós temos uma narrativa histórica. Então Gênesis narra a origem, narra o começo de tudo aquilo que existe, o princípio do tempo, o princípio da matéria, o princípio do universo, o princípio da vida, o princípio do lar, a origem do pecado, a origem do homem, a origem da morte, da sociedade, da salvação. Tudo isso nós encontramos no livro de Gênesis. E mais do que isso, meus irmãos, o que nós sabemos sobre Deus, o que nós sabemos sobre a criação, sobre nós mesmos e sobre onde a salvação começa, meus irmãos, nós encontramos isso no livro de Gênesis. Eu quero que você enxergue o livro de Gênesis como um dos mais importantes, ou se não mais importantes das Escrituras, porque esse livro fornece os pilares teológicos sobre os quais o restante da Bíblia se sustenta. De certa forma, Gênesis leva o leitor, ou leva a mim e a você, de volta ao momento super importante da criação, quando o Criador onipotente criou por meio da sua palavra o universo e tudo aquilo que ele nele há. Gênesis capítulo 1, versículo 1, apresenta para nós então Deus se revelando. E nós só sabemos o que sabemos de Deus, nós só sabemos o que sabemos da criação, meus irmãos, porque Deus se revelou a nós por meio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu quero então, nessa noite, responder a você o que é que esse versículo, que é um versículo que faz parte dos credos e confissões, faz parte daquilo que nós tanto falamos e repetimos. Meus irmãos, o que é que esse relato, de certa forma, que é Gênesis capítulo 1, ensina para nós a respeito de todas as coisas? Primeiramente, nos ensina a existência de um Criador. Meu querido, a afirmação inicial da Bíblia apresenta Deus como a causa primeira, o princípio, a fonte soberana sobre todas as coisas. A sua existência é admitida como a fundação incontestável de toda a verdade, não se fazendo aqui em Gênesis necessário apresentar provas da existência de Deus. A Bíblia afirma a existência de Deus, e um fato interessante em Gênesis é que a Bíblia não se preocupa em começar provando a sua existência, porque esse fato, em Gênesis capítulo 1, é visto como algo indiscutível. A palavra do Senhor é taxativa. No princípio, Deus. Pressupondo aqui, sem possibilidade de dúvidas, a existência desse Deus. E é fato que a Bíblia nada revela acerca do passado de Deus, se pudermos dizer assim, mas simplesmente descreve Deus surgindo na eternidade para iniciar a obra da sua criação. A existência de Deus não está então condicionada àquilo que Gênesis diz aqui, ao princípio. Ao mesmo tempo também, a expressão no princípio, de certa forma, não aponta para uma eternidade passada. Gênesis capítulo 1, versículo 1, apenas destaca o ponto inicial do tempo, como eu e como você conhecemos agora. Como Criador, ele é chamado de Elohim. Esse é o termo que é usado aqui em Gênesis capítulo 1. E esse termo, quando é usado no hebraico, aponta para a força, aponta para a majestade, aponta para a grandeza de Deus. Este nome de Deus, Elohim, apresenta a sua relação transcendente com a sua criação. Ou seja, mostrando que Deus está acima daquilo que ele criou. Gênesis, meus irmãos, afirma que, diferente dos seres humanos, Deus é sem princípio, não gerado, sem oposição ou limitações no seu poder. É por isso que Derek Kidney disse que não é por acidente que o termo Deus exerce a função de sujeito da primeira sentença da Bíblia, porque esta palavra, ou seja, a palavra Deus, domina o capítulo inteiro e salta à vista em cada ponto das primeiras páginas das Escrituras. Só para que você possa ter uma ideia, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, o nome de Deus é usado 35 vezes. Não só nesse versículo que lemos, mas em tantos outros dessa narrativa. Na verdade, quando você atenta de certa forma, para a passagem ou para o livro como um todo, você vai ver que o tempo inteiro, o personagem principal do livro dos começos, não é um povo que está se formando, não são os patriarcas, não é o primeiro homem, mas é o próprio Deus. Por isso, deixe-me nessa noite te ajudar
a pensar um pouco diferente do livro de Gênesis, porque nós temos a ideia de que o uso apologético dos capítulos iniciais de Gênesis é algo importante. Mas eu quero te falar que não era essa a intenção ou propósito do autor. Meus irmãos, Gênesis foi escrito para o povo de Deus e não para descrentes. O autor de Gênesis, obviamente inspirado pelo Espírito do Senhor, que é Moisés, partiu do pressuposto aqui que existe um absoluto por trás da existência de Deus, que é justamente a fé. Meus irmãos, Moisés aqui não está tentando convencer os leitores sobre a existência de Deus, mas está aqui ensinando a respeito de Deus. Por isso que Gênesis é uma declaração da existência de Deus e não uma defesa sobre a sua existência. E aí é fato que se você que está me ouvindo nessa noite, você não crê em Deus, você pode dizer, poxa, quão simplório é esse argumento? Ou seja, crer na existência de Deus como Criador é um ato de fé. E eu lhe digo que sim, tudo é uma questão de fé. O evolucionista naturalista, por exemplo, para aceitar todas as suas teorias, rompendo com o sobrenatural, como dizia Francis Schaeffer, ele também tem que dar um salto gigantesco de fé. Meus irmãos, o ateu precisa de fé, porque o ateu crê que Deus não existe, e as suas ideias não podem ser provadas, ou seja, ele diz, olha, você como cristão, você não consegue provar a existência de Deus, ok, mas um ateu, por exemplo, consegue no laboratório e provar que Deus não existe? Não. No final das contas, o ateísmo é tanto uma questão de fé, quanto é o cristianismo. Por isso que as Escrituras vai afirmar que crer no Criador é uma questão de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai falar sobre isso. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, para aceitar que Deus é a origem de todas as coisas, a fé é necessária. E entenda, não é porque não haja evidências de que Deus é o Criador, mas porque para aquele que não crê, nenhuma evidência é suficiente. Esse texto ainda nos revela uma segunda verdade a respeito de Deus. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, nos ensina a singularidade do Criador. Meus irmãos, os povos que cercavam Israel tinham a sua própria cosmogonia. O que é uma cosmogonia? São relatos que explicam a origem do universo e da humanidade. Esses relatos que, de certa forma, fazia parte do Egito e também fazia parte do povo ao qual Israel agora caminhava entre suas terras, falavam de mitos. Mitos esses que, de certa forma, apontavam para monstros que lutavam nas profundezas dos mares, dos oceanos, e de deuses que guerreavam para que o universo viesse a existir. O mais conhecido desses mitos da criação é o épico babilônico conhecido como Enuma Elish. Ele foi descoberto em 1849 nas ruínas da biblioteca de Arsurbanipal, em Nínive, onde hoje é conhecido como Iraque. Segundo os historiadores, esse épico babilônico foi escrito no 7º século a.C. Esse mito descreve que, na mitologia babilônica, os deuses, amorais e caprichosos, disputavam e brigavam uns com os outros. Marduk, que era o mais soberbo dos deuses, ataca então e mata Tiamat, a deusa mãe. Em seguida, ele divide o corpo dela em duas partes, sendo que uma delas ele transforma no céu e a outra ele transforma na terra. Por que eu estou citando isso para você? Para que você possa entender que, a julgar por esse mito, e pelo politeísmo que as 10 pragas nos mostram que existia no Império Egípcio, ou seja, existente ali nos povos vizinhos de Israel, a possibilidade, meus irmãos, do povo de Deus ser influenciado por essas histórias era grandioso. Por isso que Moisés, ao escrever Gênesis, tinha como propósito levar o povo de Deus, o povo de Israel, a pensar em uma ética monoteísta, segundo a qual toda a criação é atribuída ao comando único e verdadeiro de Deus.
A afirmação, então, de Moisés, de que não existia nada antes de Deus o trazer à existência, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, meus irmãos, aqui é um ataque ao politeísmo, é um ataque à idolatria, é um ataque ao panteísmo que o povo de Deus, o povo de Israel, acabara de escapar. Então, Gênesis apresenta um Deus que sozinho criou todas as coisas e está no controle da sua criação. Gênesis aponta para a singularidade de Deus. Gênesis destaca que há somente um Deus verdadeiro e que esse Deus criou todas as coisas. Então entenda que Gênesis foi escrito para ensinar que Elohim não é simplesmente superior aos deuses das nações vizinhas de Israel. Não. A ideia é mostrar que somente Ele é Deus. Somente Ele é o Criador de todas as coisas. Além disso, aqui há uma segunda resposta que damos do porquê que Gênesis 1 foi escrito. É porque Gênesis 1, versículo 1, nos ensina a iniciativa do Criador. Meus irmãos, o texto de Gênesis afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Essas palavras que são usadas aqui para céus e terra implicam que o mundo, o universo, a matéria não são eternos. Eles nem sempre, meus irmãos, nem sempre existiram, porque Gênesis 1 afirma que eles tiveram um começo. Nada no universo veio à existência por si mesmo, ou foi fruto do acaso, ou quem sabe de uma grande explosão, mas deve a sua existência a Deus. E é totalmente dependente dele. Gênesis afirma que Deus criou. E esse verbo criar, bará, em hebraico, esse verbo é usado exclusivamente para a pessoa de Deus. Ele aponta para a ideia de criar do nada. Literalmente seria trazer à existência alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não foi vista. Em Gênesis, o verbo criou é reservado aqui, meus irmãos, apenas para coisas cruciais ou itens cruciais do plano de Deus. O universo, a vida animada, o homem. Esse verbo tem unicamente Deus como sujeito. E aqui em Gênesis, ele só pode ser usado para Deus porque somente Deus tem o poder de criar a partir do nada. Os teólogos sempre gostaram de usar a expressão latina creatio ex nihilo para apontar que o universo não foi criado pelo nada, mas ele foi criado do nada. Ou seja, quem criou o mundo foi Deus. Porém, Deus não tinha algo material para usar a fim de criar o mundo. Então, Ele precisou primeiramente criar a matéria, para depois então criar o mundo. Isso não significa que a matéria seja uma extensão de Deus, como crê o panteísmo, porque Deus transcende a matéria. Meus irmãos, na verdade, Deus, com seu poder absoluto, criou tudo aquilo que nós vemos, que nós conhecemos, que é material e também que é imaterial. Deus criou do nada. E aqui tem um aspecto interessante que vale a pena destacar para os irmãos, que nesse versículo, Moisés deixa claro o que foi que Deus criou. Ele diz, Deus criou os céus e a terra. Essa expressão que é usada aqui, céus e terra, ela é chamada de merisma, ou seja, é quando o autor bíblico, ele usa um termo ou dois termos para representar o todo. Na língua hebraica nos dias de Moisés, meus irmãos, não possuía termos que nós conhecemos hoje para denominar o universo. Então, céus e terra representam aqui tudo aquilo que o autor e seus leitores concebiam como a criação do mundo, como a criação de Deus. Tudo aquilo que eles podiam ver e perceber, tanto nos céus como na terra. Então, essa expressão céus e terra serve, de certa forma, para expressar aquilo que é maior, ou seja, Deus criou tudo o que existe em toda a criação. E aqui é importante também você se lembrar que as partes individuais, a terra e os céus, não representavam aqui para os leitores originais as mesmas coisas que representam para nós hoje.
A tendência nossa de lermos aqui céus e terra é pensarmos com a nossa cabeça da geografia que nós aprendemos. Não, meus irmãos, Moisés não tinha uma visão clara do que é o globo terrestre, o planeta Terra. Moisés não sabia das suas rotações, das suas translações, do sistema solar como conhecemos hoje. Por isso nós não podemos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, com a ideia do planeta azul que conhecemos hoje, porque esta não era a visão do autor e dos leitores originais. Portanto, na visão do autor, no princípio, Deus criou todas as partes do universo que lhe era conhecido. O lugar geográfico que ele pisava, ele vai dizer a terra. O que estava acima dele, os céus. E tudo aquilo que neles existem. O sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas, os homens e por aí vai. Em suma, o que Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos mostra é que o universo só veio a existir porque o Criador teve esta iniciativa. Sem a sua ação criativa, meus irmãos, nada do que conhecemos hoje, de fato, existiria. E o que esse texto, meus irmãos, tão pequeno, e que nós tanto repetimos e aprendemos muitas vezes na escola dominical, o que esse texto implica para nós hoje? E eu quero lançar as aplicações nessa noite em forma de perguntas. A primeira pergunta que eu lanço para você a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1, de onde parte a sua visão de mundo? De onde parte a sua cosmovisão? Meus queridos, partindo de Gênesis 1, versículo 1, nós cremos que o cristianismo tem a verdade sobre toda a realidade, que o cristianismo nos dá a perspectiva para interpretar corretamente todos os assuntos da nossa existência. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fornece a base para crer que todo o universo espelha a mente do Criador, que nada na criação tem identidade separada da vontade do seu Criador. Por isso que toda a criação deve ser interpretada levando em consideração a sua relação com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos ensina que todo o sistema de pensamento se inicia em algum princípio último. Então compreenda, se não começa em Deus, começa em alguma dimensão da criação. Quem sabe a dimensão material, quem sabe a dimensão biológica, quem sabe a dimensão espiritual, ou seja lá o que quer que seja. O homem na pós-verdade tem absolutizado o material. E aí ele parte do material para interpretar todas as coisas. O material funciona como um Deus, por meio do qual as demais coisas passam a ter sentido de existir. Meu irmão, a decisão mais fundamental que todos nós enfrentamos ao longo da vida é o que vamos reconhecer como realidade última, a fonte sem causa e a causa da nossa existência. Todo o restante da nossa visão de mundo depende dessa decisão inicial, de Deus no princípio de todas as coisas, ou alguma coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Lembre que na exposição de Gênesis 1, versículo 1, eu te falei sobre a questão da fé. Pois é, ela é primordial. Roy Closer, que é um filósofo, ele é um filósofo que não é cristão, diz que a fé é uma prática universal, e se não for dirigida a Deus, será dirigida a outra coisa. Então, olha só, o materialista ele pode dizer para você o seguinte: olha, vocês cristãos são simplórios porque vocês têm fé. Meus irmãos, o materialista também possui fé. Na realidade, os materialistas, os secularistas, estão fundamentados em alguma crença básica, como acontece no cristianismo. E eu quero te dar um exemplo para que você possa ver isso de forma prática. Nós estamos aí nas últimas semanas ouvindo a questão do aborto no Brasil ser legalizado ou não. E é fato que os principais defensores da questão do aborto no Brasil vão defender que é uma questão de saúde pública, direito da mulher, empoderamento. Olha só. Digo para você que isso é uma cilada, é um baita de uma mentira, porque isso tem muito a ver com a visão de mundo que quem defende o aborto adota. Geralmente, as propostas de aborto no Brasil hoje, elas partem muito de uma agenda progressista marxista, e que abraça uma visão de mundo materialista, na qual ignora qualquer dimensão transcendental da existência humana. O
que eles vão defender? Olha, cabe ao homem criar suas próprias regras morais, independentemente de qualquer noção de ordem superior divina. Nesse sentido, a vida humana perde a sua sacralidade, pois se uma pessoa nada mais é do que um amontoado de células, ao invés de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, meu irmão, ele pode ser abortado sem qualquer pudor. E olha, eu digo para você que a tristeza é que nós ainda não entendemos que o cristianismo já não funciona mais como a lente para interpretar toda a realidade. Meus irmãos, o mundo já não olha mais para o cristianismo como, até antes do iluminismo, como a verdade absoluta. Por isso que, de certa forma, nós como igreja, nós estamos, em alguns momentos, temendo tratar de alguns assuntos discutidos na sociedade, porque isso revela quem somos e, ao mesmo tempo, o que nós cremos. Como cristão, deixa eu te falar uma coisa, a nossa visão de mundo não é neutra. A nossa visão de mundo parte de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus existe e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. O cristianismo não começa com qualquer coisa da criação. O cristianismo começa com um Criador transcendente. Então, logo, nós podemos ser limitados em nossas perspectivas individuais a respeito do mundo, sim, mas nós, como cristãos, nós temos acesso à perspectiva da eternidade por meio da palavra revelada do Senhor. Moralmente, como cristãos, nós não somos neutros e nós não temos a intenção de ser. A nossa visão de mundo começa em Deus, e é a partir de Deus que nós interpretamos a nossa realidade. Tem uma frase do Chesterton que é muito interessante, que ele diz que quando nos lembramos que somos cristãos, nós temos que admitir que o cristianismo é a verdade, mesmo que seja um absurdo. Mesmo que seja um absurdo. E é por isso que nós continuamos defendendo que existe um Criador, e esse Criador é o Deus revelado na sua palavra. Por mais absurdo que possa ser, o dia que tirarmos isso do início da nossa cosmovisão, nós deixamos de ser cristãos. Uma outra implicação desse texto, de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Meu irmão, o que lhe dá propósito nesse mundo de dores? Para o cristão, não é suficiente que no início de todas as coisas, Deus esteja lá. Para nós, como cristãos, é crucial que Deus não esteja em silêncio. Porque quando Deus cria e Deus fala, Ele dá propósito à sua criação. O mundo, pós-verdade, acredita que não existe um Criador. E como consequência, que não existe um propósito. Tudo o que nós vemos se desenvolveu por acaso, do nada. No lugar de Deus, como Criador, o evolucionista, o ateu, por exemplo, tem colocado a sorte, o acaso, como Criador verdadeiro. E pelas lentes naturalistas, ou evolucionista, meus irmãos, o mundo caminha sem sentido. Não é à toa que uma das maiores crescimento, de certa forma, de filosofia de vida, que cresce entre aqueles que ignoram a existência de Deus, é o niilismo. O niilismo é uma filosofia de vida que diz que totalmente é sem significado, é sem razão. Essa vida, o que nós fazemos aqui, é tudo o que temos. Meus irmãos, não existe Deus, um Deus que nos fez, um Deus que nos conhece, não existe um Deus que nos conforta, e quando nós morremos, bem, não tem nada para nos receber, não tem Deus para nos receber na eternidade. Só existe essa vida, por isso vá, desfrute e aproveite a sua vida, porque você só tem o agora. O agora é tudo que você tem. Você não veio de nada, você não é de ninguém, você está aqui para cumprir propósito nenhum. E eu lhe digo que é em cima desse fundamento que milhares de pessoas têm edificado as suas vidas. Este pensamento, este fundamento de vida, inevitavelmente leva ao seguinte: quando a sua vida está sofrida, quando você está fisicamente mal, quando você foi diagnosticado com a doença terminal, seu casamento é bagunça, seus filhos são horríveis, seu chefe te demite, emocionalmente você está acabado, você é uma pessoa sofrida e a vida na terra está muito complicada para você. Simplesmente não existe ninguém soberano a quem você recorrer, porque você veio do nada
e nada e ninguém poderá ajudá-lo, socorrê-lo, salvá-lo. Você consegue vislumbrar o desespero de quem fundamenta a sua vida na negação da existência de Deus? Porque a lógica vai levar a termos esse tipo de pensamento, ou seja, negar a existência de Deus no meio desse mundo de tantas dores, meus irmãos, é lançar-nos completamente ao desespero. Nós cantamos nessa noite, cobre-me. Meu querido irmão, se nós não crermos em Deus, como é que podemos dizer e recorrer a um Deus nos momentos mais angustiantes da nossa existência? O resultado disso é que as pessoas vão procurar conforto e consolo nesse mundo de dores em outras coisas. E aí não é à toa que você começa a ver o porquê que o número de suicídio tem aumentado de forma assustadora. Não tem para onde recorrer, não tem para onde correr. Se o que me resta é essa vida de dor, deixa eu terminar logo e resolver isso. James Packer dizia que para aqueles que não conhecem a Deus, esse mundo se torna um lugar estranho, um lugar louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Eu lanço para você ainda uma terceira pergunta. Se Deus não existe, como é que você pode saber o que é moralmente correto? Gênesis capítulo 1, versículo 1, fundamenta toda a história e fundamenta todas as leis que conduzem o povo de Deus em peregrinação nesse mundo. Por isso que negar a existência de Deus abre as portas para o liberalismo moral, porque não existe mais um padrão moral absoluto. E foi seguindo essa ideia que recentemente, alguns anos atrás, o biólogo e ateu inglês Richard Dawkins escreveu um livro, Deus é um Delírio. E a partir desse livro dele, ele promoveu uma campanha em ônibus e outdoors por toda a Inglaterra com a seguinte frase: provavelmente não há Deus. Portanto, deixe de se preocupar e aproveite a sua vida. A visão ateísta é que nossa vida é resumida pelo acaso, sem a existência de um legislador, sem um padrão moral que transcende o espaço, o tempo e a cultura. Então, dessa forma, ideias como moral, ética, certo, errado, bem, mal, pecado, meus irmãos, tornam-se simples ilusões sociais. Pela ausência de regras morais que independem do ser humano, a moralidade do ateu ela torna-se subjetiva, ou seja, as regras morais derivam de convenções sociais. Em outras palavras, cada sociedade define aquilo que é certo e errado. Mais incisivo ainda, individualmente, cada um define aquilo que é certo e aquilo que é errado, porque nada mais é do que meramente um ponto de vista. Dentro dessa lógica, o pecado se torna o quê? Convenções pessoais, porque a Bíblia não define mais aquilo que é certo ou errado, é cada pessoa que faz de si mesmo o seu juiz. Olha, como é que essa lógica ela é problemática? Porque um pedófilo, um estuprador, uma mãe que faz um aborto, dependendo da sociedade, pode ser vista como boa ou como má, mas não pode ser moralmente responsabilizada. Entenda que o ateísmo nada mais é que a necessidade de retirar Deus de cena para que o homem possa ser entronizado, ser colocado num pedestal, criando suas próprias regras, vivendo do jeito que lhe faz melhor. As pessoas querem se sentir confortáveis em seus pecados e não há como fazer isto sem eliminar a pessoa de Deus. Por isso, retirando Deus de cena, todo o temor das consequências do pecado desaparece. Olha para você ver como é que isso é real. Julian Huxley, que foi líder da Unesco e um dos principais evolucionistas do mundo, afirmou que eu creio que a razão por que nós nos agarramos à teoria da evolução foi porque a ideia de Deus interferia em nossos princípios morais sobre o sexo. Se não existe Deus, se não existe um padrão moral transcendente, absoluto, minhas atitudes são condicionadas por aquilo que eu acredito ser o melhor
para mim. E a nossa sociedade, aos poucos, vai cedendo a esse liberalismo moral, fruto de uma visão de um mundo extremamente secularizada. Você pode estar dizendo assim, pastor, mas isso é lá fora. Não, meus irmãos. Tristemente, muitos de nós cristãos, nós ainda estamos cegos para esse problema. E eu vou te dar um exemplo aqui, principalmente para você que ainda tem filho em idade escolar. Nós temos entregado os nossos filhos para professores seculares durante 13, 14, 15, 20 anos. E aí depois nós questionamos por que os nossos filhos abandonaram a fé em Deus. Meu querido pai, querida mãe, deixa eu te falar uma coisa. Domingo, hoje, provavelmente, se o seu filho tem uma vida bem ativa na igreja, na sexta-feira, no sábado, no domingo, ele deve ter recebido ou recebeu alguma instrução a respeito da existência de Deus. Só que boa parte do currículo escolar do seu filho, na segunda-feira, vai ensiná-lo a negar a existência de Deus. E vai. O que eu quero que você entenda é a importância de nos atentarmos para essa visão de que Deus não existe. E que temos que reforçar isso com os nossos filhos. O mundo em que nós vivemos, queridos, constantemente bate pesado nos nossos filhos, na escola, na faculdade, por meio de professores que não creem, em sua grande maioria, na existência de Deus. E como eu te falei que nós, como cristãos, nós não temos uma fé neutra, não existe neutralidade também por parte de alguém que não acredita em Deus. O que ele quer fazer na escola, na faculdade, é justamente que o seu filho deixe de acreditar e tenha como ponto de partida para a sua existência a pessoa de Deus. E eu quero finalizar o sermão nessa noite com a afirmação. Se as outras foram em perguntas, essa eu digo em afirmação. Meu irmão, diga sim para o Cristo da criação, para o mediador da redenção. O que nós cremos é que a criação provém de Deus Pai. Claro que sim. Mas o trabalho foi feito por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós negamos a existência de Deus, nós estamos negando a obra e a vida de Cristo, o mediador da criação. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Paulo, em Colossenses capítulo 1, 16, também afirma que em Cristo foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o relato da criação de Gênesis deve motivar, de certa forma, nos motivar a amar Jesus ainda mais, porque Ele é também o Cristo da criação. As palavras do apóstolo Paulo e do apóstolo João, Cristo está aqui no centro do ato da criação e também está no centro do ato da redenção como mediador. Então, graças a Deus, que o Cristo da criação é também o Cristo da cruz. Todavia, esta criação que hoje conhecemos, de certa forma, e na qual nós também estamos inseridos, meus irmãos, ela geme por redenção, porque a criação original de Deus foi manchada, foi maculada pelo pecado, e esta redenção é descrita na Bíblia como um retorno a um estado ou situação original bom e perfeito. O mundo criado de forma perfeita por Deus foi totalmente afetado pelo pecado. E Cristo, o mediador da criação, é também o mediador da redenção da criação original. Nós temos que entender que em Jesus Cristo, Deus não rejeita a sua primeira criação e faz uma nova, mas Ele persiste na sua criação original e caída. Meus irmãos, Deus se recusa a abandonar a obra das suas mãos e, de fato, Ele sacrifica o seu próprio Filho para salvar o seu projeto original. Quando Cristo esteve entre nós, Ele nos deu alguns vislumbres desta redenção através dos seus milagres. A maioria dos milagres de Jesus são de restauração. Restauração à saúde, restauração à vida, restauração à liberdade. Os milagres de Jesus nos dão um exemplo do significado da redenção. A libertação da criação das algemas do pecado e do mal e a reinstalação da vida criada como planejada por Deus Pai.
O que nós temos que ter em mente é que se toda a criação foi afetada com a queda de Adão, toda ela é recuperada pela obra salvadora de Cristo Jesus. Então, sendo assim, se eu negar a existência de Deus, consequentemente eu tenho que negar que um dia o mal cessará, que a morte não terá mais poder, que o mundo será restaurado, porque isto é fruto da obra de Cristo. Todavia, se eu creio em Cristo, em sua obra, consequentemente eu creio em Deus, e isso traz sérias implicações para a minha vida. Implicações não apenas de ordem escatológica, ou seja, apenas para a eternidade, mas implicações para o aqui e agora. Meu querido irmão, desde já, nós podemos crer que Cristo, como o Criador da vida, hoje restaura vidas caídas. Cristo, como o mediador da criação da família, hoje redime famílias esfaceladas pelo pecado. Cristo, como mediador da criação do Estado, hoje redime estruturas sociais afetadas pelo pecado. Ser nova criatura é acreditar que a redenção em Cristo acrescenta o remédio para o pecado, que a graça de Deus interrompe a nossa queda, e que quando Cristo voltar, esse remédio será totalmente aplicado sobre toda a sua criação, e ela será finalmente livre de todos os males do pecado. Crer em Cristo é crer que em breve Deus irá libertar a sua criação de todos os males do pecado, retornando assim ao projeto original narrado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Por isso eu termino o sermão nessa noite dizendo para você, meu irmão, contemple ao ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Cristo da criação, mas depositando a sua confiança nele como Cristo da cruz. Que Deus nos ajude a assim vivermos.